E às vezes a prova, teoricamente, não teria validade, mas ela pode representar algo que vai condenar o réu, entendeu? Ou seja, apesar de não ter seguido todos os procedimentos legais, ele vai servir para influenciar na decisão. Quando é um juiz otorgado, ele consegue assimilar a validade ou não daquela prova. Agora, o juiz leigo, creio eu que ele já tem mais dificuldade de separar, né? E aí, o que tu me diz disso? Eu vou te dar um tipo de exemplo prático. Há uns 3 meses atrás, mais ou menos, eu fui convidado para fazer um júri com um ex-aluno meu do curso de pós-graduação. E eu disse para ele o seguinte, li o processo e disse para ele, olha, aqui está tranquilo. Aí ele disse, professor, eu não vejo aonde. Olha que eu estou estudando esse processo há um tempão, eu não vejo aonde. Tá? Eu digo, está muito simples. E foi noticiado, um policial matou um outro aí, um cidadão, por causa de uma festa que houve na rua, o som alto, etc. E lá as testemunhas diziam que ele invadiu a casa e deu vários tiros. Na verdade, uma prova que está lá visível e ninguém notou. As câmeras de vídeo de circuito de rua. Aí o que eu fiz? Eu peguei, fui ao perito, mandei ele botar tudo em câmara lenta até o momento do fato. Primeiro, quando a pessoa avançou, quando foi segurada, quando retornou, quando voltou, quando foi por trás do cidadão, deu um soco, virou, ele deu outro soco. E o momento do feixe de luz, quando o policial dá o tiro para o chão. Advertência. O cara vai para cima, continuou, deu outro tiro, pegou na perna dele. Continuou. E faleceu. Com tiro na perna? Faleceu, porque ele sangrou no local, etc. Mas ninguém tinha visto isso. Convencimento, convencer o jurado. Os jurados têm que ter duas coisas que ele nota. O jurado não é uma besta. O jurado é uma pessoa que está ali, mas ele está olhando, está apreciando. E sabe quando você está falando a verdade? Sabe quando você está fazendo um teatro? Porque o júri é assim, você tem que ser simples, simplório e falar a língua do júri. Vamos lá, no caso, vou citar um caso específico aqui. Específico não, né? O que eu estou pensando aqui. Uma pessoa cometeu um crime, todavia, e nunca foi encontrada a arma do crime. Que é uma tese de defesa muito grande, né? Não tem a arma do crime, então o nexo ali fica prejudicado. Com uma busca e apreensão ilegal, consegue alcançar essa arma. Ok, essa prova não tem validade, mas os jurados como irão agir? Entendeu? Essa é a pergunta. Não tem validade legal, mas é bom influenciar diretamente no... Mas eu vou te dizer uma coisa, e vou te dar 2 exemplos. O caso do goleiro Bruno, tá? Nunca se encontrou o corpo, tá? Sim. Tá? O corpo de delito é o fundamental, porque tu vai comprovar a materialidade, né? A autoria tu já tem através do depoimento. Só que se criou, flexibilizou essa situação, né? Veio o corpo por presunção. O que quer dizer isso? Você vai reunir os fatos e os fatos vão dizer para você se aquilo ocorreu como narrado ou não. É tipo estupro. O estupro ele ocorre numa área, no 4 paredes ou num lugar esmo, que a única testemunha é a própria vítima. Um exemplo. Mas ela só pode ser condenada essa pessoa se os fatos arrecadados através de depoimento de testemunhas possam dizer que aquilo houve. E também os laudos. Né? Quer dizer, a palavra da vítima tem peso, mas ela tem que estar em consonância com o resto do processo. É por isso que existe um processo. Caso do goleiro Bruno, né? Que veio repercutindo e surgiu e caiu nessa situação. Foi presumido. Não tenho o corpo, mas tenho... Sumiu. Sim. Agora a arma, um exemplo, tá? Se você for partir para a arma, quando houve um corpo de delito, a arma foi alcançada. Ela pode também ter validade em contexto do que foi apurado nos autos. E há uma prova muito maior de se tu encontrou uma arma, tu tem uma perícia dela. Tu vai dar os raios de onde essa bala saiu,
né? Se foi dessa própria arma, porque o corpo de delito está lá. E se arrecadou, vai se saber. Uma prova de balística resolve isso. Exato. Então é fundamental, é cabal. Só que essa prova foi adquirida de maneira ilegal. Não, mas Você entendeu? Aí que vai ficar o grande contexto. Não, peraí. A defesa vai falar, não, mas tem que ser desentranhado dos autos, não tem validade legal. Aí vai com aquela tese do fruto da árvore envenenada. Ok, tudo isso. Só que isso já foi apresentado. O júri já assimilou aquilo. Ele vai utilizar aquela informação para condenar. Sim, mas olha só, entendeu? nós estamos falando de 2 times em campo. Sim. Nós estamos falando da defesa e da acusação. Argumento e contra-argumento. Sim. Tá? Mas eu te falo, mas não fica difícil a defesa ou não? Não, Como é que seria essa defesa? Eu não vejo se a defesa é técnica. Olha, hoje é difícil você ainda ver a defesa do grito. Uhum. Tá? O outro lado, quando grita, para a gente é muito melhor da defesa. Porque quem grita não tem argumento. Não, mas a arma foi encontrada, está ali. Mas a prova técnica, desde que você vá lá esmiuçar e comprovar que é assim, como eu estou dizendo, por exemplo, da cadeia de custódia que eu bato, os jurados vão assimilar isso também. Porque existe um outro princípio. Tá? Existe um princípio de que na ausência de certeza você absolve. Né? E é um princípio bíblico. Na dúvida eu absolvo, eu não condeno. Então, essa argumentação de que a arma estava lá, e tem mais, quando você fala dos frutos da árvore envenenada, quando você fala uma teoria que é norte-americana, tem outro detalhe. Nós temos agora o encontro das provas fortuitas. Aquelas que eu vou para analisar isso, mas encontro outro crime. E aí tem também a cadeia de custódia, porque se eu encontro uma outra situação que possa dizer que houve não só aquele, mas outros crimes, eu não tenho competência, eu vou isolar e mandar para quem tem competência. Então, aí é que está. O júri, o plenário do júri é totalmente diferente daquela primeira fase que você faz da instrução após o inquérito, o recebimento da denúncia e a pronúncia, que é a primeira parte, que é, vamos dizer assim, ele é a viga forte para construir uma casa. Ele é o alicerce. Se ele estiver frágil, a casa toda vai ruir. Então é aí que eu digo, eu não faço defesa ou faço acusação. Eu vou dizer, não, eu faço só defesa. Porque não é o que seja o melhor, mas é o mais bonito que você pode fazer, porque toda pessoa tem direito a uma defesa. Sim. Agora, se erram em procedimento, é um prato cheio. Tu entendeu a colocação que eu quis dizer? Eu entendi. É porque a questão legal, se fosse analisar apenas o aspecto legal, provavelmente a pessoa seria absolvida. Mas como vai ser levada a júri, eu tenho a percepção que é muito prejudicial. Então, para as pessoas que querem acusar e querem ver a pessoa condenada, às vezes conseguir até uma prova que seja ilegal tenha validade, porque pode servir de convencimento, entendeu? Porque a colocação... Mas você não vai convencer o jurado, os 7 jurados, da parte técnica somente, entendeu? Uhum. Você não vai, porque ele não tem, quando ele chega, o jurado, ele não sabe nada. O que está acontecendo, a informação, quem tem municiado de informação é você. Uhum. Agora, a forma como você vai municiar, que é o importante. Porque eu não vou falar para o público de desembargadores a mesma língua que eu estou falando para o leigo, né? Para o jurado. Uhum. Eu tenho que estar no mesmo nível de conhecimento deles. É por isso que eu faço. Quando há o sorteio dos jurados, eu tenho acesso ao nome deles todos, eu tenho acesso à profissão, geralmente é funcionário público, e nós temos uma coisa muito importante, uma ferramenta muito importante para a gente, para a advocacia, que às vezes... É a internet. Redes sociais. É redes sociais. É lá que você vai buscar. Olha, eu não vou escolher um jurado que diz assim, bandido bom é bandido morto. Né? Isso é fato, né? Isso é fato. Se matou uma mulher, eu não vou escolher um jurado só de mulher. Eu vou ter que... Mesclar. Né? Mesclar. Eu fiz um júri que, quando você chega no quarto voto, para de contar. Antes você contava todos. 4 você parou. E a juíza só vai mostrar os restantes do que sobrou. Tá?
E teve um jurado que tem direito a perguntar, ele queria perguntar para o perito. Mas a doutora disse assim, não, o senhor dirige a pergunta para mim, se eu achar que é pertinente, eu passo para ele. Tá? Ele perguntou assim, eu queria saber do perito se esse rapaz tinha pretensão ou não de matar essa vítima. Aí ela disse assim, não responda, não responda. Explicou para ele, olha, ele é perito judicial, não espiritual. Como é que ele vai deduzir uma coisa dessa? Está entendendo? E quando, depois que conferir os votos, você fica aqui atento, você fica olhando. Porque às vezes você sente a pessoa, percebe a pessoa no olhar. Pela leitura, né? Pela leitura. Tá? Quando terminou o júri, eu tinha até dito assim, olha, a perícia é uma coisa tão técnica, é uma matéria tão exata, como as próprias letras de uma música. Entendeu? E ele se espantou assim. E quando terminou, ele veio falar comigo. Eu disse assim para ele, o senhor foi o único que votou contra. E é secreto. Por que eu disse para ele? Porque eu já sabia que ele era um professor de música. E ele fez a pergunta. Então eu já joguei para ele a resposta de que ele... Né, eu disse, olha, isso é uma matéria exata, professor. Disse assim para ele, ele disse, mas como o senhor sabe que é secreto, como que foi que eu votei? Não foi não, que foi o senhor sim. Entendeu? Porque a experiência vai dando essa possibilidade para a gente, né? É observação. O interessante dessa análise do jurado é porque isso pode absolver ou condenar, né? Mas, como tem uma análise subjetiva, eu acho que interessante nem é só analisar o jurado em si, é analisar todo o contexto familiar. Porque, às vezes, a pessoa pode ter tido alguma experiência similar que pode influenciar diretamente na tomada de decisão dele.